Olá, eu sou o Diego Olivares. E eu sou a Bárbara Demerov. E começa agora mais um episódio do Perfil 1LDF, o nosso formato onde a gente tenta desvendar um pouco mais da personalidade do nosso convidado ou convidada a partir das obras que ele traz pra gente. E nessa temporada, vocês já sabem que a gente também viaja, um pouquinho pelas cidades e países que essas obras nos fazem pensar, graças à nossa ótima parceria com a Menaia Viagens. Isso mesmo. A Menaia Viagens está com a gente nessa nova temporada e é uma agência especializada em fazer perfis de viagem roteiros de viagem de acordo com o perfil de cada viajante. Na Menaia, cada viagem é única e cada cliente também. Então, vocês já sabem, né? Bora viajar com a gente. Bora viajar em mais um episódio. Então, Bárbara, conta quem tá aqui com a gente. Ai, gente, a convidada de hoje é jornalista, mãe, comunicadora, uma mulher que adora viajar e é uma inspiração. Ela passou quase 20 anos na Rede Globo e decidiu sair da emissora em busca de novos desafios. Ultimamente, ela tem brilhado nas plataformas digitais com um perfil Kids Por Aí, que dá dicas para curtir uma viagem com os filhos e com o podcast também Você Não É Todo Mundo. Seja muito bem-vinda, Natália Ariede. Ai, gente, Bem-vinda. Que prazer. Obrigada pelo convite, estou super honrada, super animada para essa conversa. É sempre inspirador ouvir vocês, viu? E ouvir os convidados também, né? Amplia o horizonte da gente, adorei. A gente fica muito feliz com esse feedback. Então, Natália, para começar, qual que é o livro que marcou sua vida? O livro que eu escolhi para compartilhar aqui com vocês é O Estrangeiro, de Albert Camus. E o disco? O disco Música para Acampamentos, de Legião Urbana. E o filme? O filme que eu escolhi, gente, olha, foi difícil de escolher. É sempre difícil escolher uma coisa só, mas vamos lá. Magnolia. Boa, então Ou o que Thomas será que esse Anderson. livro, esse disco e esse filme dizem pra gente sobre o perfil da Natália Ariede? A gente vai começar a descobrir daqui a pouquinho. Antes, eu dou aquele aviso, se você está chegando agora por causa da Natália, né, essa convidada ilustríssima, aproveita e dá uma olhada nos episódios anteriores, tem muita gente legal que já passou por aqui, e assina a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, segue a gente por lá, no TikTok também, que a gente está sempre avisando quando tem conteúdo novo, tem alguns conteúdos que a gente só coloca nas redes também, Sim. Então lá você sabe de tudo que tem a ver com o LDF. E você também pode apoiar um livro, um disco, um filme na Aurelo, ajudar a criar nossa comunidade. Com R$10 mensais, você pode ajudar a gente aí, ó. Parece pouco, mas não é. Pra gente é muito importante o apoio também de vocês. E lá a gente pode divulgar conteúdos exclusivos, trocar ideias sobre cultura, sobre as suas escolhas, as nossas também, né? As minhas, vocês já sabem que eu já participei desse podcast. Mas enfim, ajuda lá a gente que a gente vai ficar muito grato. É só procurar um livro, um disco, um filme no site ou no app da Aurelo e começar a fazer parte dessa nossa comunidade. Então vamos lá, vamos para o primeiro bloco, vamos falar do disco que a Natália escolheu, que é o Música para Acampamentos, lançado em 1992, a Legião Urbana. Vou ler algumas informações só para contextualizar legal. quem está ouvindo. Esse é o registro de uma das bandas históricas do rock brasileiro em seu auge. O álbum traz versões ao vivo de sucessos como Pais e Filhos, Faroeste Caboclo, Ainda é Cedo e covers de Neil Young, Rolling Stones e outros nomes históricos da música. Então, Natália, por que você escolheu esse disco? Ai, gente, vocês viram que eu sou uma pessoa lá dos anos 90, né? Melhor Nasci década. nos anos 80. Eu nasci nos Culturalmente, né? É muito rico. Parece que nunca mais teve movimentos assim tão fortes. E artistas que impactaram tanto, né? Como naquela época. Mas Legião Urbana foi a primeira banda que eu comecei a escutar, assim, e que me pegou muito, gente. Eu acho que eu era adolescente, tem um tio que é só 9 anos mais velho do que eu, e ele me apresentava os discos. Ele morava em outra cidade, é irmão da minha mãe. E ele era um consumidor, assim, de álbuns, né, de discos e depois de CDs e tal. E cada vez que eu ia para casa dele, ele tinha lá coisas novas e colocava para escutar. Como é o nome desse tio? Fábio. Tio Fábio. Fábio. Alô, tio Fábio. Alô, tio Fábio. Ele é grande responsável, assim, por muito do meu repertório musical. E me apresentava muita coisa nacional e internacional. E Legião Urbana era essa banda que me pegou muito. E eu tenho uma lembrança muito clara, assim, eu no quarto do tio Fábio, lotado de CDs e escutando. E aí, quando eu ia pra casa dele, eu levava a fita. Ai, gente, isso entrega muito idade. Fica Eu tranquilo, levava a somos fita. todos da mesma geração aqui. Até eu, gente. Posso parecer novinha, mas eu sou da pros, fita. parece novinha. Para os mais jovens que estão ouvindo, né, vai ficando aí como uma bagagem, né, curiosidades das gerações mais velhas. Eu sempre ia com as fitas cassete para gravar os CDs. Fazia a mesma coisa com CDs que eu alugava, né? Tinha isso, vocês pegaram essa fase? Sim, sim. E aí eu ia gravando e ouvindo e consumindo aquilo. E alguns encartes eu transcrevia as letras.
E eu fiquei muito louca na época por música para acampamentos. Pelas versões das músicas que estavam ali, né? Porque quase todas já eram de outros álbuns da Legião Urbana. Mas ali numa versão acústica... Ou versão ao vivo que dá para ouvir a plateia, muito vibrante também, exatamente. né? E eu tinha muito sonho nessa época de ver um show da Legião Urbana. Não tive essa oportunidade. Então, me marcou muito nesse sentido, sabe? Algumas versões de músicas que estão ali, eu acho especiais demais, assim, Faroeste Caboclo ali, Índios, eu acho a versão mais linda de todas, emocionante, eu choro até hoje quando eu escuto, acho lindo demais. E então é isso, quando vocês me perguntaram foi o que veio mais fortemente. E eu cultivei por muito tempo um desejo de ter aquele CD. Não era barato comprar um CD, né? E ele era um CD duplo. Era caro. Então, foi um pedido de presente de aniversário. E um tempo depois eu ganhei e tenho guardado até hoje. Muito bom. A Natália falou dos shows da Legião. É bom para quem não viveu essa época saber que a Legião não fazia tantos shows assim. Eles eram uma banda muito grande, mas eles até... Eu fui pesquisar, né? Porque que eles pararam de fazer shows ou pararam de fazer tantos shows. Foi depois de um show em Brasília em que um fã subiu no palco e agarrou o Renato Russo. Porque também era um cara que gerava muita idolatria e tal. Só que ele era um cara bem reservado, né? Também. Então tinha isso. Foi por isso que eles decidiram fazer menos shows. Então muita gente, igual a Natália, igual eu, pessoas que viveram essa época não tiveram a chance de ir num show deles, assim, Algumas capitais, bem de vez em quando, né? E quando eu era muito jovem ainda, o Renato Russo adoeceu. E aí não tinha mais show e logo faleceu. Sabe que eu não sou muito uma pessoa de grandes ídolos, mesmo na adolescência. Mas ele era uma pessoa que eu acompanhava e consumia tudo que saía sobre ele, assim. Personalidade muito interessante, né? E muito genial. Sim. E o Renato, ele era o porta-voz, né, de uma geração, né? E você acha que hoje alguém entrou nesse lugar? Eu acho que não. Não consigo imaginar um semelhante, assim. Mas acho que os mais jovens têm, né? Quando a gente é mais jovem, a gente tem mais abertura para isso também. Fico vendo, sei lá, tem uma sobrinha adolescente, apaixonada por Taylor Swift. Para ela, Taylor Swift fala muito, né? Ela tem ídolos que eu não conheço. Hoje em dia parece que tem muito mais, né? Os canais para consumir, para se aproximar de artistas mudaram demais. Acho que a gente antes tinha muitos filtros e, consequentemente, menos opções. E aí talvez a gente tenha tido nomes maiores para aquela geração. Exato, o algoritmo, né, tá em todo lugar, as redes sociais, você entra em contato com muita gente do seu perfil. Isso. E fica mais diversificado também no sentido que não tem um cara que fala com todo mundo, talvez, né? Cada nicho, cada tribo, enfim... Cada nicho tem o seu Deus, né, digamos Isso, assim. E aí você sabe que é uma provocação que eu me faço o tempo inteiro, porque a gente tem uma tendência, no meu tempo era melhor, as músicas eram melhores. E na verdade, você tinha menos opção. Sim. Então, sem romantizar, né, eu acho que hoje em dia é mais democrático, que é possível mais gente alcançar o sucesso, alcançar mais fãs, criar suas comunidades. Então, é um momento interessante, mas eu meio que parei no meu tempo, assim, né, no meu tempo de jovem, das coisas que me marcaram e me emocionaram. Aliás... Muita gente que vem aqui, a gente pergunta o disco, acho que mais que o livro e que o filme, até as pessoas falam do disco que marcou a adolescência delas, né? Então isso é bem interessante, como a música está conectada. Será que quando a gente vai ficando mais maduro, tem menos abertura para alguma coisa impactar? Ou é uma coisa que a gente né? segue ouvindo, né? A gente segue ouvindo às vezes as músicas. Filme, eu acho que a gente entra em contato com outros filmes e tal, a gente se abre mais, livro também, né? Mas disco que a gente fica mais fiel àquelas músicas e por causa do impacto que tiveram também, E eu acho também que a música é muita emoção, então vai muito com a raiz do que a gente sabe? Então, com memórias afetivas. Total. Exato. Eu também não... Eu nasci nos anos 90, mas eu só ouço música dos anos 80 pra baixo. O Diego sabe. Assim, porque... Eu não sei, é a coisa que pega dos meus pais, de tudo. Entendeu? É difícil renovar esse muito repertório, difícil. né? Exato. Mas a gente está falando então da sua adolescência, você falou da sua paixão pela Legião e conta um pouco então da Natália Ariede adolescente. Além de gostar de Legião, como era a sua adolescência? Olha, falando de música ou falando no geral, em geral? Você já sonhava em fazer jornalismo? Como é que isso entrou na sua vida? Eu sempre fui uma pessoa da comunicação. Quando eu era mais nova, eu já tinha muito contato com câmera, com estúdio, porque eu fazia comerciais para televisão.
na cidade onde eu morava. Então, eu fiz várias campanhas. Então, eu já tinha essa coisa. Apresentei um documentário para a Câmara Municipal de Bauru, que é a cidade onde eu cresci. Então, já tinha essa coisa da comunicação muito forte. Eu pensava na época, como eu tinha contato com comerciais, e aqui entre nós, tinha alguns que eu morria de vergonha de ter feito, porque eu achava tão ruim. Mesmo naquela época eu já achava ruim. E aí eu pensava, eu quero fazer publicidade e propaganda, porque não deve ser difícil fazer melhor do que isso. E aí, quando eu fui chegando mais nessa fase ali do vestibular, eu tinha, entre amigos, as pessoas que eu me relacionava, muita gente que estava indo para o caminho da medicina. E aí eu dei uma balançada, achava também interessante, e eu prestei os dois vestibulares. Caramba, razão e emoção. Total. Só que a comunicação, eu acabei indo para o jornalismo, porque lá em Bauru tem a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, que é super boa, super conceituada, e tem comunicação, mas não tinha publicidade na época, e aí vi que tinha jornalismo e falei, acho que é interessante também. Prestei, então, jornalismo ali e medicina em outros vestibulares. Olha que loucura, né? E para medicina, até passei para a segunda fase, mas não fui aprovada. No jornalismo eu entrei e falei, vamos experimentar, né? Quem sabe dá certo. Se não der certo também, volto, dou um passo atrás, começo de novo. Mas eu me apaixonei. E logo já fui para esse lado de TV. Uhum. E já que a gente está falando de jornalismo, então, o Renato Russo, ele tinha essa coisa de ser muito um cronista da época dele, né? A gente falou dele ser porta-voz, dele dar vazão a essas angústias, até as coisas que ele observava da sociedade, né? Você pega a geração Coca-Cola, tal, que país é esse? São crônicas daquele momento e que continuam atuais. Queria saber se você também, um dos motivos que você gosta do Legião, do Renato, é essa capacidade de resumir um pouco a nossa época, né? A época que ele viveu, e qual é o papel do jornalismo hoje em dia, assim, se o jornalismo continua tendo essa importância. Eu acho que o que me apaixonou muito na Legião foi essa riqueza de trabalhar mesmo com a nossa língua, né? Eu sou muito apaixonada por escrita boa, e ele tinha esse dom de contar histórias, de não fazer... Você sabe que na música eu tenho uma coisa, eu não gosto de música repetitiva. Sabe aquela fórmula que você tem 3 blocos ali, fica repetindo e volta toda hora naquilo? Não me pega. Eu gosto de que tenha variação, essa riqueza mesmo. E eu acho que as músicas dele... E como eu não só ouvia, né, Legião, eu lia Legião. É uma poesia. Nesse esquema que eu fazia do meu tio, porque eu não tinha todos aqueles discos, então eu consumia, eu tinha um caderno que eu escrevia as letras. Talvez, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas talvez o jornalismo em mim tenha nascido disso, né? Porque ao transcrever você está entendendo ali a estrutura, a construção do texto, e era muito rico, né? E você pega Faroeste Caboclo, é uma história... Eduardo e Mônica. Tem, né? E tem a equipe de TV, né? Esses dias eu estava ouvindo Faroeste e falei, olha que engraçado isso, né? A hora que chega a parte do duelo lá, tem a equipe de TV. É muito doido. Duas músicas já viraram filmes, né? Faroeste e Eduardo Porque e elas Mônica. são muito visuais, né? Você escuta e parece que você está vendo um filme na sua cabeça ali. Então, é muito poderoso. E você me perguntou sobre o jornalismo... Você se afastou um pouco dessa área hoje em dia, né? Mais tradicional, né, digamos. Eu acho que jornalista, eu vou ser sempre, eu sou o tempo inteiro, trabalhando, passeando, fazendo conteúdo para o Kids por aí. Tá na minha essência, mais do que uma profissão, um cargo, é um jeito de ver o mundo, né? De questionar as coisas. E isso nunca vai sair de mim. Mas... eu, Natália, mudei a maneira de lidar com as coisas e de selecionar os conteúdos que eu quero falar, a notícia, a informação que eu quero passar para frente. Então, eu tenho uma visão muito crítica hoje em dia do que se escolhe mesmo, sabe? Noticiar e falar. Posso contar um pouquinho dessa transformação aqui? Então, tá bom. Eu vim de jornalismo hard news, jornalismo diário de televisão, que é contar o que está acontecendo. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas séries específicas, que você se aprofunda mais, né? Mas a dinâmica vai ao longo desses 20 anos, a maior parte dos dias era
O que tá rolando? Vamos lá. Teve um acidente. Pauta quente, né? Teve um crime, delegacia e tal. Então, 80%, 90% é notícia ruim. E é necessário, muitas vezes, que as pessoas saibam mesmo das coisas que estão acontecendo, né? Não questiono essa utilidade pública, não. Mas, quando veio a pandemia, eu estava grávida da minha segunda filha e eu fiquei em home office, né? E com esse desafio de, vê aí o que dá para você fazer. Falei, caramba, uma repórter, o que eu vou fazer dentro da minha casa sem poder sair? Do que eu vou falar? Fiquei uns poucos dias ali, mas muito inquieta e também querendo mostrar serviço. E, né, essa coisa, mulher grávida, não posso ficar aqui, tipo, perna pra cima, preciso trabalhar, preciso produzir. E aí eu decidi começar a fazer entrevistas com pessoas que estavam vivendo a pandemia da mesma forma que eu. Com o isolamento e os desafios do isolamento. E não só os que eu estava vivendo, mas me abri para outros, né? Então, comecei a entrevistar professores que estavam naquele mega desafio de levar, né, de dar aula de dentro de casa, sem saber mexer com tecnologia. Comecei a falar sobre saúde mental, sobre ansiedade, sobre pautas que não tinham muito espaço no jornalismo que eu fazia até então. E eu gostei. Eu gostei das conversas, eu gostei de ter autonomia sobre as minhas pautas. Mais humanizado, né? Mais humanizado. E eu acho que o público gostou também, porque em 20 anos de carreira, nada marcou como esse momento da minha carreira. Tanto que, depois disso, eu saí de licença maternidade. Então, eram 6 meses que eu tinha de licença, emendei com mais um mês de férias. Depois que eu voltei, e voltei daí para o jornalismo de antes, as pessoas me reconheciam por aquelas pautas. Uhum. Todo dia alguém vinha me falar, nossa, eu esperava a sua participação ao vivo, eu lembro da flor que tinha atrás de você, eu lembro que eu me emocionei com uma reportagem que lindo. X. E aí eu falei, cara, então não foi só para mim que marcou, então tem espaço para outras conversas. Uhum. E aí, naquele modelo em que eu estava e para o qual eu voltei, não tinha. Então, eu passei um tempo nessa, assim, de trabalhar. Parecia que a minha alma não estava junto, sabe? Entendi. Foi muito Você encontrou difícil, assim. A sua assinatura lá, o seu jeito de fazer notícia, né? Exatamente. E aí, comecei a perceber também que eu poderia trabalhar com conteúdo e levar as conversas que eu queria para outros espaços, que não tinha só mais aquele modelo, sabe? Sim. E aí dei esse salto. Legal. E a Natália adolescente, voltando lá atrás, ela nunca teve medo de experimentar, uhum. de dar a cara, se não der certo, tudo bem, sabe? Pelo menos eu tentei. Eu acho que eu sempre tive isso na minha essência. Com medo, né? Não é que eu seja destemida, mas eu ia com medo mesmo. É isso. Muito bom. E, Natália, um dos maiores sucessos da Legião é Pais e Filhos, né? Que é um registro que não é nada idealizado das relações familiares, né? Aí eu queria saber, quando você se tornou mãe, o que não te contaram e que você só descobriu quando você, de fato, se tornou mãe? Nossa, tanta coisa, tanta coisa. Eu acho que eu já não tinha a maternidade de uma forma idealizada. Eu nunca fui aquela pessoa que, nasci para ser mãe, é só uma questão de tempo, não. Tanto que eu adiei ser mãe, porque eu sempre tinha outras prioridades, eu demorei. Hoje eu até me arrependo um pouquinho de ter demorado, porque a hora que você resolve, primeira coisa que não me contaram, não é na hora que você resolve, necessariamente. Para algumas pessoas parei anticoncepcional, no mês seguinte já estava grávida. Mas para muita gente não é bem assim. Então, quando eu resolvi, não acontecia. Então, eu acho que a grande coisa da maternidade é a mais desafiadora para mim, não ter controle sobre as coisas. Porque eu sou uma pessoa muito do controle, do planejamento, da planilha, e não é assim. Gente, isso é um conselho pra mim, tá? Porque eu quero ser mãe, então já estamos tomando nota aqui. Viu? Considere isso nas suas contas, sabe? Porque eu era essa pessoa, porque namorava, estava num relacionamento estável, não, então vamos casar, e aí depois vamos ter um apartamento, aí quando quitar o apartamento, aí a gente faz tal viagem. Não é assim que funciona, né? Pode ser que aconteça no susto, como é para algumas pessoas, mas para mim foi 0 no susto, então eu realizei tudo, priorizei carreira,
Outra coisa que eu percebi, não tem o momento da carreira ideal para maternidade. Ainda mais sendo mulher, né? Ainda mais sendo mulher, a gente sabe que essa conta vem, né? Vem vários desafios junto com ela. Então, não é sobre isso a decisão de momento ideal, sabe? Ou de estar preparada, porque a gente nunca tá. Nunca tá. Boa, e com esse recado, então, a gente fecha o primeiro bloco e a gente já volta para falar do filme que a Natália escolheu. Bora. A cidade de Brasília, de onde saíram a Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial e tantas outras bandas importantes do nosso país, fica localizado no Cerrado Brasileiro, região cheia de atrações para quem curte viajar. Sim, o nosso Cerrado se espalha por boa parte do país e tem a Serra da Canastra, em Minas Gerais, a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e a Chapada das Mesas, no Maranhão. Muitas outras belezas naturais além dessas, né? A região é chamada de Savana Brasileira e é um destino imperdível para quem curte aventura e gosta de estar próximo da natureza, né? Isso é muito, muito legal. E é claro que a Menaia Viagens ela vai te ajudar a montar o melhor roteiro para essa viagem. Então acesse o site da agência e deixa que eles cuidam de tudo para você. Desde a compra das passagens até a reserva do hotel e dos parques, passando pelo itinerário de cada dia de viagem. O endereço é menaiaviagens.com.br. Acessa lá. Bom, gente, chegando no bloco 2, meu bloco favorito, vocês já sabem, que é o filme, né? E o filme da Natália é o Magnolia, do Paul Thomas Anderson, que foi lançado em 99. Aliás, que ano maravilhoso pro cinema, né? Sim. Todo mundo fala disso, né? Gente, é incrível. Então eu vou ler aqui a sinopse, caso você não tenha assistido ainda o filme. As vidas de 9 personagens se interligam ao longo de um dia. Entre as pessoas que acompanhamos estão um produtor em seu leito de morte, um veterano apresentador de TV e a sua filha viciada, um coach de masculinidade e um policial à procura do amor. Por que esse filme, então, Natália? Ai, gente, esse filme, eu pirei quando eu assisti, pirei. Ele é de 99, eu sou muito ruim de data, é 99. Foi lançado aqui no Brasil no começo do ano 2000, né? Acho que foi abril de 2000. Eu tava pensando se eu já era jornalista nessa época. Eu ainda não era. Eu era uma candidata ao vestibular lá, que eu entrei na faculdade em 2000. Mas por que será que eu pirei tanto, né? Eu fiquei pensando nisso quando vocês me fizeram esse convite. Primeiro que já foi super difícil escolher, tá, gente? É difícil escolher um, né? A gente de sabe, cada coisa. a gente sabe bem. Acho que algumas pessoas têm isso muito claramente, né? Mas eu sou sempre a pessoa... Vivem me perguntando, a reportagem mais difícil, é a mais emocionante. Nossa, como é difícil escolher. Mas vamos lá pro filme. Eu acho que pela profundidade, pelas emoções diversas que as histórias despertam na gente, pela genialidade do Paul Thomas Anderson na construção daquilo, assim, que são histórias desconexas, mas que, de repente, tudo se encaixa. A presença da música muito forte, porque quando eu me apaixonei por esse filme, não foi só pelo filme, eu me apaixonei pelo pacote todo, né? Pela montagem, acho que ele ganhou prêmio, né? Foi indicado a roteiro. Ele ganhou, né, o prêmio principal do Festival de Berlim no ano 2000. E foi indicado ao Oscar de roteiro original. De roteiro original. E de ator coadjuvante e de canção original também, que é a música Save Me, que Então, finaliza. E tem um momento, pra quem não viu o filme, não é spoiler, mas tem um momento que todo o elenco para pra cantar uma música do nada. Eu tô arrepiada de lembrar. É genial. Eu também tô arrepiada. De lembrar. Gente, assistam. Se vocês não viram Magnolia, tem que ver. Sim. Tem que ver. É a minha parte favorita do filme, porque acho que é um ápice, assim. Então, a trilha sonora da Amy Mann, né? Amy Mann. Eu fiquei muito apaixonada. Então, comprei o CD na época. Não foi fácil de achar, morava no interior. E decorei também. Eu amava a trilha sonora inteira. É fantástica. Então, eu acho que é um filme que ele traz esse combo, assim, esse pacote completo, sabe? Sim, tem músicas do Supertramp também, né? Tem. Na trilha. A trilha realmente Logical é muito boa. Song e Goodbye Stranger, né? Isso. Perfeito, exatamente. Acho que a sinopse, pra quem não viu o filme, não dá conta de toda a genialidade dele. Também é um dos meus difícil filmes resumir. preferidos. Mas é sobre o quê, né? Mas ele fala muito sobre arrependimento de um passado não resolvido, né? Natália, como você pessoalmente lida com isso? Tem alguma coisa que você considera que é uma pendência na sua vida? Eu acho que não. Eu acho que eu sou uma pessoa eu sou muito, muito reflexiva. Eu calculo muito para dar passos, para tomar decisões, até demais. Mas isso me blinda um pouco da sofrência, assim, do passado, de arrependimentos. Eu não sou muito essa pessoa, não. Eu acho que cada passo que eu dou
apesar de ser ariana, e dizem que ariana é muito impulsivo. Eu ia chutar libriana. Você ia chutar? Então, deve ter alguma coisa de ascendente, eu não manjo muito de signo, mas que me faz ser essa pessoa que calcula muito. E aí eu meio que amo as minhas escolhas, sabe? Sou muito essa pessoa, não fico olhando muito para trás, não, para ficar remoendo as coisas. Não sou uma pessoa de remoer, sabe? Que guarda mágoas, não sou essa pessoa, não. Muito bom. Sou muito de olhar para frente, de ter um olhar otimista, mas muito cauteloso. Muito bom. E agora, voltando para o filme, o Tom Cruise, o personagem dele é muito icônico, né? Ele é um coach de masculinidade, lembra muito os discursos, assim, de quem é Red Pill, né? Você sabe? Então, eu queria saber, indo agora para o cenário de trabalho, assim, como que você lida ou lidava com o machismo na área de trabalho? Porque eu, como jornalista, sei que existe bastante. Existe, acho que como em todas as áreas, né? Mas tem uma dose disso. Mas tem ambientes que são mais, né, acentuados. Acho que sim. E eu penso, Bárbara, que eu sou de uma geração que tolerou coisas que não são mais toleráveis hoje em dia. Que a gente tinha aquilo como natural, faz parte do pacote, né? E o próprio conceito que você tem, pensando em jornalismo de televisão, que é muito bonito ver um homem envelhecendo no vídeo, é muito respeitado. E não é bem assim para mulheres, né? Então, eu tinha isso mais nova. Nossa, tô no vídeo e daqui a pouco, quando eu envelhecer um pouquinho, ou se eu engordar, ou, sabe? Como é que fica a minha carreira? Porque são coisas excludentes. Então, não foi fácil, mas vejo uma mudança muito positiva nesse sentido, de que não se tolera, tem conversa, tem coisas que eu já ouvi ao longo da carreira, que hoje em dia, nossa, seria escandaloso mesmo. Você pode dividir alguma coisa assim? Coisas de direção mesmo, de chefia, mas, um exemplo prático. Quando eu comecei na reportagem, no interior ainda, antes de vir para São Paulo, a TV do interior, você pensa o seguinte, gente, tem o mesmo tempo de telejornal, né? É o fade que a gente chama para preencher. Com uma equipe reduzida, com muito menos notícia, coisa acontecendo. Então, é um super desafio preencher aquele tempo lá. E a equipe tem que ser multitarefa mesmo. Então, eu cobria absolutamente tudo. No jornalismo aqui de São Paulo, a gente também é muito raro você ter um repórter que é setorista, né? Tem aquele que faz mais política, aquele que faz mais polícia, mas a maioria tem que dar conta e dá conta de falar de qualquer assunto, que é muito legal. Mas no interior eu também cobria futebol. O que esporte, é outro meio mais machista ainda que o jornalismo, mas né? Muito. E era num ponto... eu não sou uma pessoa que costuma sentar para assistir futebol. Hoje em dia um pouco mais porque meu filho é absolutamente apaixonado por futebol. E eu acho que tem muito dessa época. Quando eu via na escala que eu estava lá para cobrir um treino de algum time ou para cobrir jogo, eu queria morrer. Porque significava automaticamente ouvir piadinha, ouvir cantada, você entrevistar um técnico ou um jogador e faz uma pergunta e aí o cara distorce e vira uma piada e aí todo mundo que está em volta dá risada. Então, chegou num ponto que eu tinha um colega lá que era o produtor na época e que gostava muito de esporte e queria ir para essa área, que eu falei, quer saber? Vamos fazer um combinado? Toda vez que tiver essa pauta, você vai e eu fico. Eu fico na produção, eu fico aqui no bastidor para não ir. Para não passar vergonha, sendo que a vergonha não era minha, né? Mas são coisas que eu me pego pensando, cara, se isso acontecesse hoje em dia, com rede social, ia virar um negócio. Mas na época não tinha isso. Você não tinha muito o que fazer com isso, né? Você simplesmente, lidava e tal e deixava passar. Mas isso aqui em São Paulo também aconteceu. Eu cobria muito eleição. Candidatos, né? Política fazer também. Agenda e tal. E também é um meio muito masculino ainda, muito. E aconteceu uma vez, um candidato, eu fui entrevistá-lo numa agenda, então aquela coisa, tomou café não sei onde, tal, em determinado ponto para falar com a imprensa. Então você imagina um monte de gente, assessores, outros candidatos ali e tal. E aí eu fiz uma pergunta séria, e o cara falou assim,
Nossa, você pode repetir a pergunta? Porque eu fico olhando para você e eu não consigo me concentrar. E aí todo mundo riu. Qual que é o cabimento disso hoje em dia, né, gente? Hoje é um absurdo. Eu acho um absurdo. Não é um absurdo? Já era um absurdo Já naquela era. época, Não, né? Mas- Hoje não pode fazer porque sabe que alguém vai filmar. Então, Entendeu? isso foi filmado. Ah, foi filmado? Não Nossa estava ao Senhora. vivo, não estava ao vivo, tá, mas foi tá. gravado. Aí você lembra, eu lembro, por exemplo, do CQC que tinha a Mônica Iose e passava por isso também, né? Exatamente. A única mulher da equipe. E ela cobria política e tinha esse tipo de coisa também. Mas ela ainda tinha ali uma licença poética para do humor, reagir, né? Para dar uma tirada ali que eu não tinha. Exato, sim. Não tinha. O que eu fiz com isso na época, na ocasião, porque foi um negócio tão constrangedor assim, que eu fui, levei para a direção e falei, na medida do possível, eu não quero fazer a agenda desse candidato. Então, mas Porque eu não você quero passar que tinha por que isso. abrir mão do Mas futebol, era eu, exatamente. daquela cobertura. E se Exatamente. você gostasse muito de futebol ou política, né? Você ia ser podada de uma Com certa certeza, forma. muitas colegas desistiram, né, de alguns caminhos por situações como essa. Então, eu acho que é um grande ganho das gerações atuais você poder reagir. Você poder reivindicar e responder, né? Acho que hoje eu responderia. Sim. Hoje eu respondo, oi, né? Como assim? Qual que é o cabimento dessa colocação, sabe? Mas na época não, né? E muito mais nova também, mais imatura, cheia de medos, enfim. Mas a gente acaba, às vezes, perdendo a chance de responder, né? A gente fica tão assustada e chocada que a gente passa e acabou. Você pensa na resposta genial depois, né? Na hora que Bem já passou. na hora do banho. entendeu? Isso, Falar, tipo, em normalmente na hora casa, do banho. Eu deveria ter falado isso. Por que, Mas que eu não falei? É a nossa vida. Outro ponto que o filme também fala é sobre a relação entre pais e filhos, né? Que já foi um tema do bloco anterior, mas agora eu queria saber da Natália, filha. Então, da relação sua com os seus Olha, pais. eu jurava que você fosse falar Natália mãe, aí É que a veio gente já Natália falou um filha. pouquinho, mas então, agora é pra te pegar na desprevenida. Pegou mesmo. Mas quais são as coisas que você lembra, ou que você, da sua relação que você passa pros seus filhos hoje, assim? Olha, você sabe que um dos grandes dilemas da maternidade é a principal... O fio condutor das conversas no meu podcast é essa coisa geracional mesmo, porque quando a gente tem filho, automaticamente vem, por mais que você queira negar, muito do pacote de como a gente foi criado. E aí, às vezes, vem alguns pontos de, não, isso eu não quero fazer. Mas outras coisas que você jurava que não fosse falar ou fazer, de repente você vê e fala, ai, não, meu Deus, virei minha mãe. Acontece bastante. Mas... fala de novo, me faz a pergunta de novo, que eu perdi. Você como filha, então, a sua relação com seus pais, assim, o que você... exemplos, dessas coisas que você... Ou boas, ou enfim, que você gostaria de evitar. Eu tive pais muito presentes na infância, então tenho lembranças lindas, assim, tipo, do meu pai passou a madrugada bordando uma fantasia de carnaval. A minha mãe sempre é muito presente, ela abriu mão de carreira para estar presente, cuidar de mim e do meu irmão. Foi uma das coisas, para mim, tipo, que me fez adiar a maternidade, porque eu queria fazer um caminho diferente nesse sentido. Muito louco, né? Sou muito grata à minha mãe por ter feito isso. Tenho uma profunda admiração. Hoje eu tenho consciência de como deve ter sido difícil para ela. Ela era uma psicóloga formada, ela tinha muitos caminhos possíveis e promissores e escolheu. Eu, até ter filhos, não tinha noção da dimensão disso, sabe? E que coisa ser filha de uma psicóloga, né? Então... Como é? Ela é psicóloga de formação, mas não chegou a exercer tanto. Se tornou uma mãe muito cedo. Hoje minha mãe é corretora de imóveis. Olha só. Mudou completamente de área. Completamente, mas eu acho que tem uma psicologia forte ali, sim. entendeu? Mas... Então tem isso, essa coisa que eu tive, acho que de negar esse caminho que a minha mãe fez. Tipo, não, legal e tal, mas ela reforçava muito isso. Não, você tem que construir sua carreira, você tem que ser independente. Meus pais acabaram se separando quando era adolescente. Foi muito difícil pra gente na fase. Acho que ninguém nunca está preparado para isso. Mas eu cheguei a me afastar por anos do meu pai nessa separação. Acho que ele lidou muito mal com muitas coisas, e eu também. E levou muito tempo para a gente conseguir reconstruir tudo isso.
E aí você sabe que no último fim de semana a gente foi comemorar o aniversário do meu pai e a minha mãe foi no almoço. Porque hoje em dia, depois dos netos, eles voltaram a se falar. E eles se falam até muito mais do que eu imaginava. Ficaram amigos mesmo, Que bom, assim. né? É, muito legal. E aí eu postei aquilo e um monte de gente em rede social ficou assim... Mas seus pais não são separados e tal? Como assim? Eu vi sua mãe no parabéns, né? Explica isso aí. Eu falei, eu não posso vou ficar abrindo também, porque são relações, são histórias deles, né? Mas eu tenho muito orgulho de ver isso. Então... Tudo isso influencia, sim, na Natália filha e na Natália mãe. Sim. É. E é outro ponto que o filme deve ter batido muito em você também, né? Porque tem Sim. essas coisas dos pais afastados e tal. Tem muito sobre isso, né? Ah. Tem muito sobre isso. Eu não tinha parado para pensar nesse ponto do filme que deve ter se conectado, mas naquele momento eles tinham acabado de se separar. Quando eu vi Magnólia. E o Magnólia também é muito inusitado, né? São muitas situações inusitadas. Aí, mudando um pouquinho assim, qual foi a coisa mais inusitada que aconteceu com você na vida? Na vida, coisa aleatória, assim? Gente do céu. Você nunca viu uma chuva de sapos igual tem no filme? Chuva de sapo eu não vi. Não, mas tem coisa... Peraí que eu preciso de um tempinho para lembrar, tá? A memória é ruim, são muitas histórias, assim. Mas... Coisas engraçadas que aconteceram, Ah, tá valendo? inusitada, engraçada, bizarra. Olha, dos tempos de reportagem tem uma coletânea. Você sabe que eu estava até planejando de fazer uma série de conteúdos de vídeos para rede social, assim, contando dessas coisas, né? Mas, bom, me veio aqui uma história engraçada. Eu cobri a pauta rural quando eu estava no interior. Tem muita matéria do agro, né? E a gente foi fazer uma matéria uma vez sobre um touro, que era um touro... Não sei se vocês lembram que teve uma novela que teve o Touro Bandido. Sim. Lembro. Que era a estrela da novela e tal. E aí tinha um touro lá na região que ele era a estrela dos rodeios, esse touro. E eu fui fazer uma matéria que era para mostrar como que era a vida, o treinamento, a rotina do touro, porque ele tinha, né? Tinha um treinador, tinha uma alimentação especial e tal. E eu, apesar de ser do interior, não sou uma pessoa da vida no campo. Super com medo do bicho lá. E o pessoal, não, tá sob controle. Não, agora vamos fazer uma imagem do touro trotando, porque ele faz lá a corrida dele todo dia e vai solto. Então vai um cara fazendo ele correr. Tá bom, falei pro cinegrafista, então você vai lá, eu vou ficar aqui encostada no carro escrevendo o negócio. De repente, o touro resolveu mudar de rota. Eu lembro como se fosse hoje, assim, o carro do cara lá da fazenda aqui, o carro da reportagem aqui, eu encostada aqui. Eu vi que ele virou e todo mundo começou a gritar. Não sei o quê, chamando pra vir. E ele olhou na minha direção e veio. E aí, falei, não, ele não vai passar aqui nesse vão. O bicho era enorme. Nesse vão entre dois carros. E ele vindo. E aí eu falando, abre o carro trancado. Abre o carro. Gente, juro pra vocês, cena de cinema, assim. Abri a porta, pulei aqui, o bicho passou. Nossa. Ele veio na minha direção. Andando ou correndo? Correndo. Com a cabeça assim, ó. Com o chifre aqui. Veio pro ataque. Nossa senhora. Uau. Gente, que história. Vamos dar até um tempinho Aleatório, pra respira. Nath se respirar aqui e a gente já volta pro último bloco. Bom, Magnólia é um dos milhares de filmes que se passam em Los Angeles, né? Uma cidade que você visitou há pouco tempo atrás, né, Bárbara? Ai, foi inesquecível. Eu fiz bem o tour de cinéfila, sabe? Eu fui no Museu do Oscar, fui na Calçada da Fama, fui no Observatório Griffith. É uma viagem cinematográfica, assim, é um sonho mesmo. E se você que tá aí vendo e ouvindo a gente também quer ser protagonista de um passeio por Los Angeles, chama a Menaia Viagens no WhatsApp, que eles vão te ajudar a montar o melhor roteiro. O número deles é 11 99 798 0828. Fala que você é fã de cinema e que ouviu essa dica num livro, um disco, um filme, que eles vão caprichar ainda mais nas indicações para viagem. Vamos lá, a gente segue aqui para falar da última obra que a Natália escolheu, que é O Estrangeiro, livro de Albert Camus, lançado em 1942. Eu vou ler a sinopse aqui. Quem não conhece essa obra-prima, né, da literatura. Um homem recebe um telegrama avisando que sua mãe faleceu no asilo onde morava. Ele vai ao enterro e não demonstra nenhuma emoção. Alguns dias depois, ao viajar para a praia com um amigo, acaba envolvido no assassinato e preso, mas segue com a mesma postura indiferente. Assim, em sua obra mais conhecida, Camus questiona o absurdo da existência humana e a sua falta de sentido.
Então, Nath, por que esse livro? Então, parece até contraditório com o filme, né? Porque Magnólia, toda aquela profundidade, uma densidade de sentimentos, e de repente vem esse tapa na cara que é esse livro. Vocês leram? Sim. O que você achou? O que te pegou ali? Olha eu virando a entrevista aqui, né? Invertendo os papéis. Eu acho que é um protagonista diferente de qualquer outro, assim, Exato. que a gente encontra na literatura e tal. Porque ele é essa indiferença, ele é um antiprotagonista quase, né? Porque ele vai ao sabor do que acontece com ele e sem demonstrar, sem se envolver emocionalmente com aquilo. Não tem ação nenhuma, né? Ele só vai meio que nadando, assim, tipo, à deriva, sabe? E ele é um cara que foge das convenções do que a gente acha que é humano, da empatia, de outras coisas assim, né? Então é bem desafiador, né? Eu acho que tira a gente da zona de conforto. E voltando lá atrás, deve ter me tocado tanto, porque eu estava exatamente vivendo isso. Foi um livro que eu li no meu primeiro ano de faculdade. Então, estava lá em Bauru, tinha uma vida, né, de uma menina no interior e tal. Passei no vestibular. Entrei na Unesp, que era na minha cidade, mas era como se fosse outro mundo. Eu conheci uma Bauru que eu nem imaginava que existisse, que era essa Bauru universitária, né? E aí, logo no primeiro ano, já veio aquela porrada de uma lista de livros. Eu sempre gostei muito de ler, então, para passar no vestibular, eu li com gosto todos os que estavam nas listas lá, né? Eu vi até Memórias Póstumas de Brás Cubas, já foi citado mais de uma vez aqui. Foi uma das minhas paixões dessa época. Então, tinha muita coisa boa, né? Nessas leituras obrigatórias. E gostei muito, mas os livros que vieram nesse combo aí da faculdade foram livros que... Que é os que você escolhia pelos seus interesses, por conta própria. Mas o Estrangeiro eu nem acho que foi assim. Eu acho que foi uma leitura obrigatória mesmo da faculdade, sabe? Mas muito diferente de tudo com que eu tinha contato até então. E me tirou muito dessa zona de conforto, né? Essa estranheza que ele causa pra gente, essa frieza, né? E faz pensar em muita coisa. Então, eu acho muito interessante. E ele me pegou e continua me pegando, porque faz tempo que eu li, depois eu reli, depois o meu livro sumiu porque eu emprestava para... Você tem que ler, nem sei onde foi parar. Mas fui ver de novo a primeira frase dele. É muito forte, né? Não é um spoiler, é a primeira frase, né? Claro. Ele fala, minha mãe morreu... Não Acho sei se que foi ontem. Foi ontem. Recebi um telegrama avisando que a minha mãe morreu. Não sei se foi hoje, foi ontem. Ontem, talvez, e tal. Ele não tem certeza. Tipo, é muito recente e ele não tem certeza. Eu acho que isso começar assim é uma porrada tão, tão grande. E causa uma estranheza, uma curiosidade. E aí eu fiquei pensando no seguinte. Eu acho que esse exercício do começo... Ele veio comigo, e deve ter nascido na leitura desse livro, para sempre na minha carreira. Então, quando eu vou escrever eu ia escrever, enquanto eu estava na TV, um roteiro de uma reportagem. Como começar? Qual é a primeira frase que eu vou falar aqui? Sempre foi uma questão para mim, sabe? E eu sempre me encanto com os começos das coisas. Tem muita gente Como que acha começar? que a primeira frase do livro que já decide se vai ler ou não pela primeira frase. Assim. E agora, nesse momento que a gente está vivendo das redes sociais, os estudos, os especialistas falam que a gente decide se vai continuar vendo um conteúdo em 3 segundos. 3 segundos. 3 segundos. Até acho bastante, tá? Eu acho que até menos que 3 segundos. Né? Enquanto você está rolando o feed lá. Então, você tem que começar com tudo. Isso não é uma invenção de rede social, né? Isso vem de antes. E eu acho que o Camus fez isso de uma forma tão genial no começo desse livro. E que me marcou e que eu tenho essa missão, assim. Então, o Kids por aí, olha como que o negócio, né? Tá tudo entrelaçado, igual em Magnólia. Quando a gente vai contar uma história, tipo... vou começar falando, vem ver esse passeio que a gente fez. Não, vem ver, não. Eu já venho com uma frase... que chame a atenção da pessoa, né? do que é o melhor, do que é o mais forte, né? Em vez de, vem ver esse passeio. Você já ouviu falar em tal coisa? Não, vamos começar diferente, de uma forma original. Então, eu acho que ele também me trouxe isso, nessa análise mesmo de escrita, né? De texto. Muito Mas, bom. Claro que
os sentimentos todos, né? Que na ausência de sentimento dele, ele desperta na gente, né? Ele provoca muito, né? Muito. E agora uma pergunta provocativa existencial. Ai, gente. Se a vida não faz sentido, como diz o livro, o que faz a vida valer a pena pra você? Então. Eu acho que essa é a mensagem mesmo, né, do livro. Que ele passa por tudo tão sem sentimentos. Eu acho que o que desperta na gente, e que eu tenho muito forte, é de viver hoje. É meio clichê, né? Mas é o que a gente tem. Mas muita gente não faz isso. Não faz. Vai no automático, igual o Meursault, né? Vai indo ao sabor do vento e deixa acontecer. Então, eu acho que a sabedoria de viver hoje em dia, que eu estou tentando, né, chegar nela, é de saber que a gente tem que assumir o caminho, a direção, mas sabendo que a gente não vai ter o controle total das coisas, né? Então, esse, assumir o controle, pegar o controle, mas também estar aberto para recalcular a rota e aproveitar e enxergar a beleza no dia a dia, nas coisas que se apresentam para a gente e que tem, né, beleza. Não é só no excepcional. Não. É no dia a dia. Eu adoro aquela frase, o que importa não é o destino, é a jornada. E vocês falam bastante, né, de viagem, de destinos de viagem, etc. Eu sou apaixonada por viajar. E aí eu acho que é tão saboroso quanto ir, é sonhar com aquilo, é planejar, é discutir, é definir onde que você vai. Então, aproveitar tudo isso, porque no momento que a gente está, né, de excesso de informação e todo mundo corrido, é bonito, né, falar, ai, tô corrida, ai, a correria, ai, tudo é corrido. Que isso, né? Desacelera a terra. É agora. Sim. Você, Natália, ao contrário do protagonista, que é super indiferente, você é uma pessoa muito empática, você usa isso na sua reportagem, né? Você até falou da sua mudança de ponto de vista e de que você se encontrou profissionalmente a partir do momento que você também usou isso, a sua empatia na profissão. Sim. Mas a gente cresce, né? Todos nós três aqui somos formados em jornalismo, que diz que o jornalismo não, tem que ser imparcial. Então, como é que fica jornalismo, imparcialidade e empatia? Eu acho que cada coisa tem o seu lugar. Eu acho que o jornalismo que está lá reportando mesmo fatos, o que está acontecendo, ele tem que ser imparcial no sentido de você não estar comprometido, né? De você não conseguir passar a informação de uma forma isenta. E eu acho que tem que ser assim. Mas isso não significa ausência de sentimento. Então, é claro que não pode transbordar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente hoje, né, nas redes sociais, faz o contrário. Eu tive um dilema muito grande com isso. Porque eu fui talhada para ser essa jornalista da TV Globo, objetiva, né, isenta, imparcial e etc. E fiz isso com muito orgulho por muito tempo. Mas, obviamente, eu sentia as coisas, eu me emocionava nos bastidores. Só que enquanto você está lá, e eu acho que tem que ser assim, você não é o personagem, né? Você é só o canal ali, o transmissor. Você não tem que assumir um papel ali. E eu não gostava muito de trabalhos, né, de colegas que se colocavam muito como o personagem e, de repente, toda a conversa era sobre ele vivendo as coisas. Não, eu sempre gostei de dar esse protagonismo para as pessoas, ou para a situação, ou para o lugar, né? Porque às vezes... Desculpa. Imagina. Não, uma coisa assim, um exemplo recente é do Rio Grande do Sul. Que Sim. É bonito você ver um repórter se emocionando, né? Acho que tudo bem. Tudo bem. Tem situações, né? Desculpa te Exatamente. interromper. Não, imagina. Estranho seria não se comover com algumas situações, né? Mas... E antes isso era inaceitável. Depois começou a ter ali uma permissão, assim, para isso, de uma maneira sutil, né? Comigo aconteceu e aí virou manchete. Se você der um Google aí, vai aparecer. Repórter chora ao vivo, vai aparecer a Natália. Porque foi durante a pandemia, numa reportagem sobre um médico que estava na linha de frente e ele estava há muito tempo sem ver a família. Não sei se vocês chegaram a ver, ele se vestiu de dinossauro. Sim, muito bonitinho. Pra ver, E aí aquilo, assim, eu já tinha visto o vídeo um monte de vezes. Eu entrevistei o médico, eu construí a matéria. A hora que eu fui contar ao vivo, eu comecei a chorar.
Considero que eu estava grávida também, Não, tá? mas era, pandemia, era uma Sim. fase muito delicada para todo mundo. Tava todo mundo muito à flor da pele, né? Então ali as coisas transbordaram. Mas, então eu acho bonito essa permissão que a gente tem hoje em dia para sim ter esse toque pessoal e poder se emocionar, desde que isso não se torne o centro das atenções. Acho que tem outros espaços para a gente fazer isso. Então, tipo, ok, a sua rede social, a minha rede social é sobre mim, né? Mas eu adoro ainda ter os espaços onde eu posso ouvir e dar protagonismo para outras pessoas, ouvir o que as outras pessoas têm a dizer. Tem uma pergunta também, já que a gente está nessa linha filosófica. O que te faz sentir uma estrangeira dentro do Brasil de hoje? Olha que legal. Gente, vocês fazem umas perguntas, né? Interessantes e desafiadoras, que, né, preciso de uns segundos aqui para pensar. No Brasil... Já que a gente está falando de estrangeira, né? Mas às vezes a gente se sente estrangeiro dentro do próprio país, né? Tem umas coisas que a gente vê, nossa, eu não me identifico com isso, eu não me representa, tal coisa não me representa. Eu acho que não só no Brasil, mas no momento que a gente está vivendo, uma coisa que não me representa são os extremismos. Eu sou muito uma pessoa que busca o equilíbrio. Isso de tudo. Então, eu gosto de ouvir opiniões diferentes da minha. Eu gosto de tentar entender por que essa pessoa pensa assim, a outra pessoa pensa de outro jeito, tão oposto, e tentar não julgar, sabe? Eu sou totalmente estrangeira a extremismos, assim, a radicalismos. Não consigo. Não, e no momento que a gente vive, né, de polaridade para tudo, não vou nem levar para a questão política, mas para tudo, você tem que ter uma opinião formada sobre tudo. E eu não tenho. Eu não tenho sobre tudo. Eu me orgulho de ser essa pessoa em construção o tempo inteiro, sabe? E gosto de ouvir, de tentar entender e falar, não, tudo bem, eu não concordo, eu não penso dessa forma, mas eu entendo por que essa pessoa pensa dessa forma. E se eu não entender, eu respeito. Então, acho que eu sou estrangeira nesse quesito, sabe? De ser avessa a extremismos. Perfeito. Eu acho que é mais saudável também, assim. Eu acho que é uma construção do jornalismo, mas tem muito jornalista que não é, né? Sim, sim. É difícil você chegar a esse lugar, né? Essa sua atitude, assim. Porque realmente a gente é obrigado a fazer um story, a fazer uma publicação com a nossa opinião, né? As pessoas sentem, às vezes, na obrigação de postar no Instagram o que tá achando de tal assunto. Nossa, e em quesito político mesmo, logo depois que eu saí, porque enquanto eu estava na Globo, as pessoas entendiam que eu não me manifestasse, mas muita gente vinha me cobrar. Eu falava, gente, a única coisa que eu tenho para dizer é que eu entendo, eu respeito os posicionamentos de todo mundo e eu não idolatro ninguém. Então, eu sou essa pessoa da zero idolatria, tirando o Renato Russo. De enxergar muito como ser humano, porque como jornalista... Tanto isso vale para artista, para político. Você tem muito acesso e vê muitos bastidores das coisas, que é difícil manter pessoas humanas em pedestais, né? Quando você entende tudo que está por trás das coisas. Então, isso sempre foi uma coisa muito desconstruída, assim, para mim. Boa. Então, para a gente fechar o bloco do estrangeiro, então, vamos só dar um serviço, né? Além do livro, que é ótimo, né? Uma obra-prima marcante, que vale a pena todo mundo ler. Para quem quiser se aprofundar ainda mais, tem um filme também, né, Bárbara? Do Lutino Visconti, com Mastroianni, Marcelo Mastroianni. Que filme poderoso, né? É bem fiel ao livro. Muito. E tem ainda uma música do The Cure, que é Killing an Arab. É um título muito forte, né? Matando um árabe. Que... É literalmente a ação do livro, uma das ações do livro. Então, assim, é bem interessante como tem um livro, um disco e um filme para esse livro. Olha que coincidência, gente. E ele foi um livro que, pelo que eu vi, ele não foi um livro que explodiu imediatamente, né? Ele ficou ali num limbo. Foi lançado em plena Segunda Guerra ainda, na França ocupada pelos nazistas. Então, exatamente. Também tava um momento muito turbulento, assim, né? Acho que se perdeu um pouco naquilo e foi redescoberto aí. Isso, aí depois, né? Foi depois que ele decolou, mas não acho que é um livro muito pop, né? Muito... E tão pouco datado também, né? Acho que é um livro que se mantém atual e vai se manter para sempre, né? Porque fala de uma questão que é intrínseca, humana, existencialista, filosófica. E o filme, ele é de 67 e a música é de 78. Então, assim, são várias décadas que vão revisitando
E a gente está falando dele num podcast aqui em 2024. Olha que legal, né? Então, tá aí uma obra que passou aí pelo teste do tempo, com certeza. Então a gente vai para um último recadinho antes de vir com a análise final da Natália. Bom, o Albert Camus é simplesmente um dos autores mais conhecidos da França, né? E num país que é tão ligado à cultura, isso não é pouca coisa. A gente já falou de Paris alguns programas atrás, mas é bom lembrar que a França ainda tem atrações que vão muito além da capital. Tem as cidades históricas da Normandia, as praias da Riviera Francesa, as rotas de vinhos, isso só para citar algumas das opções. A Menaia Viagens vai te ajudar a montar uma programação que vai além do óbvio, sabe? Para você conhecer a França com seu olhar, do seu jeito e passando por aqueles lugares que nem todo turista pensa em desbravar. Com a Menaia é assim, cada cliente é único e cada viagem também. Então conheça mais sobre o perfil da agência no Instagram. É só procurar @menaiaviagens. E agora, hein? E agora? É o final. É o final? É o grande finale do nosso programa, do nosso perfil 1LDF, onde a gente resume um pouco do seu perfil, Natália, a partir das obras que você trouxe pra gente. E eu vou falar aqui uma parte da música Há Tempos, do Legião Urbana, porque eu achei que faz muito sentido, assim, a gente acha que faz muito sentido com você. Que é: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. E é uma coisa... Gente, vocês vão me fazer chorar. Mas essa Lindo. ter bondade, a ter coragem, é muito algo que você passou aqui desde antes da nossa pesquisa, de conhecer seu trabalho, até falar com você aqui agora, Natália. Só reforçou essa minha impressão, sabe? Essa minha primeira impressão de Ai, você. que legal, gente. Nossa. Se confirma, né? Ter bondade é ter coragem. Você falou que é uma pessoa que se tem medo, vai com medo mesmo. Vou Então com é medo. coragem. Compaixão é fortaleza, ou seja, você fez da compaixão, do seu olhar para os outros, o seu método de trabalho, você se encontrou na compaixão, né, profissionalmente, e a disciplina que tem que ter para colocar tudo isso de pé, né? Pra Então, tudo, é. acho que a gente pegando do Há Tempos, e também acho que se reflete um pouco nas outras obras também, né, no Magnolia e tal, e até no próprio O Estrangeiro, é fazer algum sentido. Quando as coisas não fazem sentido, a gente tem que encontrar o nosso sentido, né? Encontrar emoção também, porque são obras que, apesar de, especialmente O Estrangeiro, que fala tanto da ausência de emoção, mas tem ali um pouco, né? Porque ela provoca emoção no Na leitor. gente, exatamente. É tanta falta de emoção ali, tanta apatia, que a gente não consegue ficar indiferente. Acho que a gente se humaniza dessa forma, né? Com certeza. Quando a gente se inconforma com a falta de sentimento, de reação ali dele, né? Ai, fiquei muito honrada com essa análise de vocês. Considero uma homenagem mesmo. Queria agradecer mais uma vez o convite, parabenizar pelo projeto. É muito lindo, porque é uma provocação mesmo quando vocês convidam a gente, né, a eleger uma obra, faz a gente voltar ao passado, se autoanalisar de alguma maneira. Eu sentei com meu marido no carro, perguntei para ele quais são os seus, hein? Porque eu não sei. E provoquei para ele adivinhar os meus. O disco ele adivinhou. E o filme ele não lembrava, mas depois lembrou e falou: nossa, é demais, é muito bom mesmo esse filme. Então é legal, e a gente espera fazer essa provocação mesmo para quem está acompanhando, né? Ampliar ali o repertório de possibilidades. Espero que vocês gostem das sugestões que eu trouxe aqui. A gente ganhou também o feedback, hein, Diego? Ai, muito obrigada, bom. Natália. Obrigada Uma mesmo. jornalista também, né? Super gabaritada, então a gente fica feliz. Estamos no caminho obrigada, certo. Com gente. Obrigada certeza. mesmo por estar aqui hoje. A gente adorou. Muito obrigada mesmo. Eu também. Papo bom demais. Valeu. Obrigado, Natália. E obrigado a você que ouviu e assistiu até agora. A gente volta semana que vem com mais um episódio. Tchau, tchau. Tchau. Um livro, um disco, um filme é uma criação de Diego Olivares. A direção de conteúdo é minha, com a Bárbara Demerov. Nossa comunicação e marketing digital ficam com a Priscila Penha. A Lívia Colino é quem faz a identidade visual e as nossas artes. O Leandro Demerov cuidou da finalização em vídeo desse episódio e também do motion. A captação de áudio e vídeo é do pessoal do estúdio Oca 77, aqui em São Paulo. A produção é do time 1LDF. Se você gostou desse episódio, encaminha para todos os amigos e amigas. Aproveita e também comenta qual das obras você mais se identifica. E se puder, avalia nosso podcast no Spotify. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, um abraço e até o próximo episódio.